Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós presencialmente aqui nós já oramos para iniciarmos esse culto de doutrina bíblica e não podemos perder nenhum minuto sequer. Queremos, com a graça de Deus, já transmitir a mensagem bíblica doutrinária dessa noite, que está baseada no livro de Romanos, no capítulo de número 5. Epístola do apóstolo São Paulo, escrita aos Romanos, no capítulo 5, será a nossa referência primária para o estudo bíblico de hoje. Peço a gentileza dos irmãos que estão conectados, para que você possa ter uma transmissão com qualidade. Nos informe, por favor, se o áudio e o vídeo está chegando a contento aí para você. Se porventura não estiver, o irmão Gabriel estará nos ajudando a ajustar o que for necessário. Um texto bastante conhecido dessa epístola do apóstolo São Paulo, que começa a dizer assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Apenas esses primeiros versículos para nossa reflexão. Com a graça de Deus, eu quero chamar a atenção de todos nós para o versículo principalmente de número 5, que vai falar sobre a esperança, e a esperança não traz confusão. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a esperança à luz da Bíblia Sagrada. É um tema bastante difícil para poder ministrar a palavra, requer muito cuidado para que o entendimento seja pleno naquilo que nós precisamos entender, compreender, dentro do que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. Há muitos ditados populares que falam sobre a esperança. Esperança é a última que morre, esse é um velho jargão. Mas tomemos muito cuidado com esses ditados populares. Eles muitas das vezes não têm embasamento bíblico, mas isso vira um jargão. As pessoas falam, hoje escrevem, compartilham mensagens relacionadas a esses ditos populares, e volto a dizer, muitos deles não têm nenhum fundamento bíblico. Este é um, dizer que a esperança é a última que morre. Mas eu quero me ater aqui nesse versículo que a Bíblia fala que a esperança não traz confusão. Ora, há esperança. Quando há esperança, é um alento para o coração. Uma pessoa que tem esperança, ela está animada, porque há esperança para aquilo que ela busca. Agora, por outro lado, se a pessoa perde a esperança, ela passa a ficar desanimada, porque simplesmente perdeu a esperança. A esperança é um combustível para a alma. A esperança é um combustível para a alma.
é um dos ingredientes que abastecem a nossa alma, é a esperança. Volto a dizer, quando se perde a esperança, a alma fica angustiada, a alma fica atribulada e, consequentemente, perde-se o chão, perde-se o norte, perde-se a direção. Quando nos deparamos com um cenário confuso em nossa mente, diante de algo que precisamos resolver, quando paira a confusão dentro do contexto de não saber o que fazer diante de um problema. Isso significa que a esperança, esse combustível da alma, está faltando ser reabastecido. Eu quero trazer aqui alguns textos bíblicos importantes, e eu vou começar, além do capítulo 5 de Romanos, eu vou agora para o capítulo 15 dessa mesma epístola do apóstolo São Paulo, no versículo de número 13, que diz assim: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, de toda alegria e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Observem bem as palavras desse texto bíblico. O Deus de esperança. Há muitas religiões, Brasil, mundo afora, e cada um proclama o seu Deus. Mas o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus a qual nós cremos, confiamos e servimos, a palavra dele diz a respeito dele que ele é o Deus de esperança. Ele é o Deus de esperança. Ele nos enche de alegria, de gozo e paz em crença. Ou seja, para ter esperança, você precisa acreditar. Você precisa crer. Se você perdeu a esperança, é porque você deixou de crer. E isto é um perigo muito grande, porque aí começa a alma ficar perturbada. E quando a alma fica perturbada, a pessoa fala sem pensar. Ela pragueja, ela amaldiçoa, ela fala o que não deve. E, infelizmente, as consequências dessas falas, mais cedo ou mais tarde, virão sobre os tais. Mas o Deus de esperança é Ele que enche a nossa alma de alegria, de paz, porque onde há esperança, há paz. Onde não há esperança, não tem paz. Podemos ver vários textos bíblicos, principalmente da fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Repetidas vezes, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, ele disse, por exemplo, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Acreditar é alimentar a esperança favoravelmente à causa que você está passando. Se tu podes crer, é condicional. Se não pode crer, é porque a esperança, ela já mingou. Mas quando nós cremos, a nossa esperança, ela é revigorada. Para que abundeis em esperança. Veja que a esperança tem níveis. Abundeis em esperança. Não podemos ficar no raso, no que diz respeito à nossa esperança.
A nossa esperança precisa ter copo cheio, vaso cheio, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, voltando para Romanos 5, a esperança não traz confusão. É notório, quando você está conversando com alguém que perdeu as esperanças, esta pessoa, ela vai ser uma pessoa confusa em toda a sua fala, no começo até o fim, porque ela perdeu a esperança. A alma dela está desabastecida da esperança. Ela não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja que tanto no capítulo 5 quanto no 15 de Romanos, fala do papel do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é o Consolador, o nosso Consolador, que o Senhor Jesus nos enviou quando ele foi assunto aos céus. E quando o Consolador está morando, habitando neste templo, pois somos o templo do Espírito Santo, esse templo precisa ter paz. E se tem paz, ainda que a luta seja grande, a esperança, ela precisa existir. Ela precisa existir. Mas eu quero também chamar a nossa atenção que a esperança não trabalha sozinha. Não, a esperança não trabalha sozinha. É um ingrediente fundamental para a alma, mas ela não trabalha sozinha. Veja que no primeiro versículo do capítulo 5, que estamos lendo, na epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, o apóstolo São Paulo diz: sendo, pois, justificados pela fé. Justificados por quê? Porque nós estávamos condenados pelo pecado. Mas pela fé nós fomos justificados, e ao sermos justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que aqui tem a atuação da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesses poucos minutos de introdução da mensagem, nós estamos vendo aqui a interação, a integração, a unidade da ação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Agora, quando a gente fala sobre a fé é justamente o estímulo que nós precisamos ter para alimentar a esperança. Podemos trazer à memória dos irmãos o que está escrito na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11. Ora, a fé é o artigo definido o, não é um. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, a esperança é você acreditar pela fé em Deus, em Cristo Jesus, que o Espírito Santo de Deus está trabalhando a teu favor. Esta é a sequência do trabalhar de Deus. Então, nós precisamos, primeiro, ao falar de esperança, nós precisamos entender que a entrada à esperança em Deus se dá pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, se sem fé é impossível agradar a Deus, significa que se alguém perdeu a esperança, é porque a fé em Deus desapareceu. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Nós precisamos estimular a nossa fé em Deus. Tende fé. Olha o que Jesus, o nosso Senhor, diz: tende fé em Deus,
Porque qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê, tudo o que disser lhe será feito. Tende fé em Deus. Deus dos outros pouco importa para mim, para você. Nós estamos falando do nosso Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus vivo e verdadeiro, Deus criador dos céus e da terra. Então, veja que o monte simboliza justamente as dificuldades da vida, as lutas pelas quais temos que passar. Porque é justamente através da fé em Deus que nós vamos estimular a esperança no nosso coração. Indo para o versículo 2, estou ainda no capítulo 5 de Romanos, nós vamos ver aqui o apóstolo São Paulo orientando, doutrinando a todos nós. Pelo que também, veja que aqui há uma ligação, pelo que também, temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esperança da glória de Deus. Então, nós temos entrada pela fé a esta graça, a este favor imerecido, porque o homem natural, ele tem esperanças nas suas qualificações. O homem natural, ele está embasado nas suas capacidades humanas para fazer as coisas. Eu estudei isso, eu sei como fazer. Eu pratiquei isso, eu sei como agir. Eu tenho condições financeiras, eu sei como e quando comprar, eu consigo pagar. Então, a natureza humana, a esperança do homem natural, está entrelaçada com a velha natureza, com aquilo que ele acha que pode fazer. Só que o nosso Deus não age dentro da nossa capacidade humana. O agir de Deus não depende da nossa qualificação. O agir de Deus não tem relação com a nossa formação escolar. Não tem. O agir de Deus não está ligado ao que você tem ou deixa de ter. O agir de Deus está ligado àquilo que eu e você somos perante Ele. Por isso que Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer e como bem quiser. Versículo 3 diz, e não somente isto, veja que esses versículos são de ligação. O 1 liga com 2, o 2 liga com 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, nas lutas, nas dificuldades, porque a nova natureza não tem do que se gloriar. A nova natureza precisa glorificar a Deus, e não ao que nós estamos fazendo pela misericórdia de Deus. E aí vai falando, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. É isto mesmo. A luta é quem exercita a paciência. Ou não. Porque se durante a luta você não tiver paciência, se você não buscar essa virtude, durante a luta, se você não buscar essa virtude, você vai se apressar. Porque quem não tem paciência é impaciente. E quem é impaciente se apressa. E quem se apressa se precipita. E quem se precipita, infelizmente, nós sabemos no que dá. Mas a tribulação produz a paciência. Aqui está falando a nova criatura. Para quem nasceu de novo.
Por isso que é importante, no meio da luta, no meio da dificuldade, a gente saber entender o momento certo para agir e o momento certo para falar. Vocês devem se lembrar de um estudo bíblico doutrinário que nós trouxemos, e certamente em outras oportunidades os irmãos já aprenderam, sobre o tempo e o modo. Quando passamos por lutas, dificuldades, provações, nós precisamos entender que a nossa alma precisa se aquietar. Lembram do Salmo 46? O que é que o Espírito de Deus falou ao salmista? A palavra essa que veio a nós: aquietai-vos, alma, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, eu serei exaltado entre as nações e sobre a terra. Quando a palavra diz que a tribulação produz paciência, é justamente o momento que nós precisamos dominar a velha natureza. Porque ninguém gosta de passar por tribulação. E nem deve gostar. Passar por luta não é coisa boa. Passar por provação não é algo agradável que se passa sorrindo, seja qual ela for. A luta, a dificuldade, a provação traz choro, traz lágrimas, traz angústia. E a alma, ela entra aí em evidência. Ou a alma vai se aquietar, ou a alma vai se perturbar. E aí que eu trago para a nossa reflexão o Salmo 131. Dentre outros conselhos desse curto salmo, que tem apenas 3 versos, eu deixo o verso 2 para a nossa meditação diária, que é um verso que eu preciso mastigá-lo diariamente. Eu preciso dormir com ele, acordar com ele, dormir com ele, acordar com ele, andar com ele, falar com ele. Este verso precisa fazer parte do meu cabeçalho diário. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma, no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio da provação, naquela situação adversa que você não concorda com isso, não concorda com aquilo. Eu vou falar, olha, eu não concordo com isso, eu vou falar, eu não concordo com isso, eu vou fazer uma manifestação. Olha, o mundo está um caos, porque as pessoas estão se exaltando a troco de nada, pensando e colocando a esperança no homem, e consequentemente se frustrando dia após dia. De certo fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe. Você sabe o que acontece com a criança desmamada, quando a criança precisa mamar? Ela esguela, ela berra, ela faz o show, enquanto não for alimentada. Mas aqui está dizendo, qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Como que é a minha alma para comigo? Fiz calar e sossegar a minha alma quieta. Quieta. Aqui quem manda é a nova criatura. Aqui quem me dirige é o novo homem. Aqui quem comanda é a nova criatura. Velha natureza, velha criatura, você está crucificada com Cristo. Cala a boca, fica quieto, não fale nada. Velha criatura. Velha criatura. A velha criatura tem que se calar. É justamente o verso 2 do Salmo 131. Guarde, grife, marque, mas é um verso que eu e você precisamos comer diariamente. Voltando para Romanos 5. A tribulação produz paciência, verso 4, versículo 4 de Romanos 5. E a paciência produz o quê? A experiência. A paciência produz experiência. Eu sei que os irmãos já leram esse texto bíblico inúmeras vezes.
Eu sei que os irmãos já estudaram várias vezes, em pregações, em estudo bíblico, etc, etc, etc. Mas nós precisamos sempre dar valor à palavra de Deus, porque ela é inesgotável. Amanhã poderá vir uma irmã aqui, um irmão aqui, trazer essa mesma palavra dentro de um outro contexto totalmente diferente do que eu estou trazendo hoje, e será uma grande bênção para a glória de Deus. E a palavra de Deus é assim, ela é inesgotável. Quando eu olho aqui para esse versículo 4, a paciência produz experiência. O que é que quer dizer aqui? A paciência produz experiência. Mas e quem não tem paciência? É impaciente. Quem é impaciente, tudo eu já falei há pouco, vai se precipitar, vai tomar decisão errada, porque é impaciente. E a impaciência não vai gerar experiência boa, porque existem experiências boas, experiências ruins. Qual a experiência que eu quero ter? Fruto da paciência ou eu quero ter a experiência fruto da impaciência? Meus prezados irmãos, Jesus nos alertou: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. O erro dói, o erro maltrata, o erro judia, o erro fere. Por isso é importante a gente procurar não errar. E para isso nós precisamos ter paciência, precisa ter serenidade, precisa ter equilíbrio. Quando você vê uma pessoa, já falamos sobre equilíbrio aqui também, já falamos sobre pessoas desequilibradas. Se você ver uma pessoa desequilibrada, fuja dela. Não tente negociar com uma pessoa desequilibrada, porque você não vai conseguir. Sai de cena. É melhor você perder o negócio do que perder a paz. Pessoas impacientes são pessoas afoitas. São pessoas que querem resolver as coisas do seu próprio jeito, e as coisas de Deus não funcionam assim. E esse é um cuidado que eu preciso ter, e todos que trazem a palavra de Deus também, porque há muitos obreiros dando mau exemplo por aí, porque também estão tendo experiências como fruto da impaciência, e tomando decisões precipitadas sobre decisões precipitadas, e Deus não está no negócio, e vão sofrer as consequências. A paciência gera experiência, e aí vem o próximo passo, a experiência, a esperança. Veja que a esperança não trabalha só, disse isso no começo dessa mensagem, a esperança não trabalha de forma solitária, não. Se porventura eu perdi a esperança por algum motivo, é porque a fé em Deus, ela já desapareceu. É importante nós identificarmos o fato gerador do problema. Falávamos isso na terça-feira passada. Falávamos sobre esse assunto na semana passada e repito agora. É importante nós identificarmos o fato gerador do problema. O que é que está causando todo esse problema? Pastor, eu perdi a esperança. Espera aí. Vamos lá. Você tem fé em Deus ainda ou não tem? Ou a fé também já foi? Mas a palavra de Deus está vindo ao nosso coração, porque se porventura você perdeu a esperança, o Espírito de Deus quer voltar a trabalhar na tua vida, e Ele quer de novo colocar a fé aí no teu coração. Fé em Deus. Para que, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu consiga enfrentar essa tribulação, essa aflição, essa dificuldade. E através da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus,
eu consegui exercitar a paciência para saber esperar no Senhor. E isso vai me trazer uma experiência boa de que o Senhor Deus está no controle de tudo e Ele é poderoso para resolver a minha situação, o meu problema. A esperança não traz confusão, de forma alguma, não traz. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós precisamos refletir de forma muito serena que o Espírito Santo de Deus sempre quer nos ajudar, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso exercitar a minha fé em Deus. Eu preciso aprender a entregar nas mãos do Senhor aquilo que eu não posso resolver. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entregar não é jogar nas mãos do Senhor, não. Entregar é você fazer aquilo que você pode fazer. E quando você vê que não tem mais condições, aí você entrega com confiança nas mãos do Senhor. A experiência que antecede a esperança é um exercício prático. A experiência é um exercício prático que nos dá e nos traz intimidade com Deus. Tem um louvor que diz: você tem experiência, você lembra daquela bênção que o choro conquistou? Experiência. Novamente, as minhas experiências estão sendo fruto da paciência? Se sim, experiências são boas. Mas se as minhas experiências estão sendo fruto da impaciência, as experiências não são boas. A esperança, meus irmãos, ela precisa ser estimulada. Precisa ter um estímulo, porque quando há esperança no nosso coração, a nossa alma se aquieta. O novo homem, a nova criatura, a nova natureza, como dizíamos há pouco, ela vai entrar em evidência. Quantas pessoas não se aproximaram do Senhor Jesus Cristo buscando cura, milagres, obras maravilhosas, e se aproximavam de Jesus, e Jesus só perguntava, resumidamente: você pode crer? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Há um outro hino da harpa cristã que fala: quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai fazer o quê? Orar. E o que acontece depois da oração nesse louvor? O Senhor trabalha ou não trabalha? Os mais belos hinos e poesias foram escritos quando? Em tribulação. Meu prezado irmão, minha prezada irmã, eu não sei qual é a luta que você está passando, e você não sabe qual é a luta que eu estou passando. Mas a nossa esperança precisa estar pautada através da nossa fé em Deus. Tende fé em Deus. Porque qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, precisa acreditar. Precisa acreditar. Nós não podemos duvidar do poder, do poderio do nosso Deus. E a palavra de Deus, ela nos traz essa reflexão, justamente porque ela quer ver o nosso bem, ela quer que a nossa esperança, ela seja alimentada pela fé. A nossa esperança precisa ser alimentada pela fé. E como isso se dá? Tendo experiência.
Mas como se dá a experiência? Através da paciência. E que paciência? Passando pela luta. Não tem esperança se não tiver como passar pela luta. O que significa falta de esperança? O que significa para uma pessoa que perdeu a esperança, ou perdeu as esperanças, singular ou plural, pouco importa. Significa que a pessoa está à deriva. E a humanidade está à deriva. A humanidade está colocando a esperança em homens. A humanidade está colocando a esperança em políticos. E crentes estão fazendo isso. É tempo de nós colocarmos a esperança em Deus. A fé precisa ser exercitada na pessoa do nosso Deus. É Ele que age a nosso favor. É Ele, é o Espírito Santo que age, que convence, é o Espírito Santo que consola, é o Espírito Santo que ensina, é o Espírito Santo que opera, é Ele que está operando. Mas nós precisamos compreender, nós precisamos ter experiências, meus irmãos. É muito bonito nós falarmos de experiência de outros. Posso até aqui citar várias experiências bíblicas, mas o que o Senhor Deus quer é que eu tenha as minhas experiências com Ele. Eu preciso ter intimidade com Ele. Você precisa ter intimidade com Ele. E como que nós vamos ter intimidade? Exercitando a nossa fé. Colocando o velho homem em silêncio. Colocando a velha natureza crucificada. E a nova natureza, ela que vai regendo a nossa vida. Por isso, tomemos bastante cuidado e procuremos identificar quem é que está mandando nessa estrutura aqui. É o velho ou o novo homem? Quem está nos dirigindo? Me lembro, quando eu estudava esse texto, vou trazer um exemplo e uma grande experiência que Gideão teve com Deus. Gideão, vocês devem também se lembrar muito bem, tem até louvores que falam sobre Gideão, mas no livro de Juízes, no capítulo 6, eu vou fazer questão de ler o texto, que são poucos versículos. Deus falou com Gideão profundamente, e o Senhor Deus queria que Gideão tivesse uma experiência pessoal. Gideão tinha que superar um obstáculo muito grande. Ele tinha que enfrentar uma luta que estava travada. No capítulo 6, no versículo 36, diz assim: Gideão a Deus: Senhor, se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. Veja que Gideão buscou uma experiência com Deus. Gideão não duvidou de Deus, mas ele buscou experiência. Senhor, o Senhor tem falado comigo. Eu estou escutando o Senhor falar comigo. Mas, Senhor, me dê uma confirmação. E no versículo seguinte, olha o versículo 38. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou Gideão de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. Deus respondeu à oração de Gideão. Mas Gideão não se contentou. Por que Gideão não se contentou com este milagre que Deus fez? Ele pediu uma outra experiência com Deus. É importante a gente buscar experiências com Deus e não se limitar a uma só.
Versículo 39. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só uma vez. Veja a humildade de Gideão. Novamente ele não duvidou do Senhor Deus, mas ele pediu uma nova experiência. E qual foi a nova experiência? Rogo-te que só esta vez faça a prova com vê-lo, Senhor. Só que eu rogo a ti que só no vê-lo haja secura desta vez, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no vê-lo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. E assim Gideão compreendeu que o Senhor Deus o usaria de forma extraordinária para vencer os midianitas, e ele venceu para a glória de Deus. Num primeiro momento, Gideão poderia ter ficado desesperado: eu vou lutar contra esse povo, eu vou morrer aqui, eu vou ser mais um. Mas Deus falou para Gideão: Gideão, eu vou te usar. E Gideão buscou experiências com Deus, e quando ele buscou experiência com Deus, a esperança de Gideão foi renovada. Agora eu vou mesmo, porque o Senhor é comigo, o Senhor já me deu sinais. Esperança precisa ser renovada. Mas cuidado para não renovar a esperança com sonhos de barriga cheia, que não vão acontecer nada. É importante buscar ao Senhor discernimento, porque o diabo ele é astuto, ele sempre quer atrapalhar o plano de Deus. Por isso que é importante, antes de uma tomada de decisão, ter paciência, saber esperar, buscar no Senhor, buscar essa experiência com Deus, fruto da paciência, exercitando a fé, em oração, buscando ao Senhor, e fazendo assim, a nossa experiência, ela vai gerar esperança. O Senhor falou comigo, eu creio, e estou esperando que a minha vitória chegará. O que um paciente faz em relação ao médico que o tratou? Confia naquele tratamento que o médico está passando. Alimenta a sua esperança: olha, eu vou tomar esse medicamento, eu vou ficar bom. Mas o médico tem limite, a medicina tem limite. Mas o nosso Deus é um Deus ilimitado. E essa esperança, quando é depositada em Deus, Deus não vai decepcionar nenhum dos seus filhos. Experiência gera esperança. Coloca esperança no teu coração, deixa ela chegar na alma, mas tome uma atitude. Você não pode se entregar, você não pode entregar os pontos. Você não pode entregar os pontos, foi o que o Senhor Deus disse a Josué. Imagine a missão de Josué suceder Moisés, um homem de Deus, tanto quanto Josué também foi. Mas imagina a transição. Moisés, meu servo, é morto, Josué, agora o negócio é contigo. Esforça-te. E eu não vou fazer por você não, Josué. Esforça-te, faça a sua parte, tem bom ânimo, Josué, porque se você ficar desanimado e prostrado, eu não tenho como te ajudar. Tem bom ânimo, se tem bom, tem mal também. Não pasmes, não fique pasmado e mediante a luta, não. Nem te espante, Josué. Se você fizer isso, eu sou contigo por onde quer que andares. Eu sou contigo. Nós precisamos, meus irmãos, fazer a nossa parte. Não adianta eu clamar a Deus, suplicar a Deus, rogar a Deus, orar a Deus, na hora do aperto, se na hora da bonança eu não quero saber de Deus.
Se eu preciso da ajuda divina, eu preciso fazer por onde para Ele me agraciar, para que Ele possa me ajudar em tempo oportuno. Mas para Ele me ajudar em tempo oportuno, tem uma regrinha antes: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Chegar com confiança, o que significa? Chegar com fé. Eu não estou falando que é fácil. Em nenhum momento eu falei que é fácil. Como Jesus em nenhum momento disse que nós teríamos uma vida fácil. Em nenhum momento ele disse: não, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O mesmo bom ânimo que o Senhor Deus requereu de Josué, o Senhor Jesus também requer de nós. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você quer mais alguma coisa? Eu venci o mundo. O que mais que nós queremos? Então é muito importante nós colocarmos em prática esse conselho bíblico, porque a esperança não traz confusão, a esperança não traz embaraço, a esperança não faz tropeço, a esperança não gera queda, desde que essa esperança esteja pautada na experiência pacífica. Um outro texto bíblico, o apóstolo São Paulo também orientando a igreja de Corinto, na primeira epístola, capítulo 14, nós vamos ver sobre a importância de ter uma esperança sadia. Capítulo 14 da primeira epístola, versículo de número 33. Porque Deus não é Deus de confusão. Aqui está falando sobre dons espirituais, eu sei. Mas dentro desse contexto, a Bíblia está falando que Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Isso significa que quando Deus fala, verdadeiramente a alma precisa sentir. Nós não precisamos ir atrás de profetas, de profecias, de profetisas. A palavra já é a maior profecia escrita por Deus. Verdadeiramente ainda Deus usa profetas e profetisas? Sim. Deus usa quem Ele quer? Sim. Mas eu não preciso ir atrás disso, porque os sinais seguirão os que crerem. Daí a importância de crer, de acreditar, os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, é no nome de Jesus Cristo que nós vamos alcançar a nossa vitória. Nós precisamos levantar a cabeça, meus irmãos, no momento difícil, fechar a boca, trancar a porta do coração para não entrar nada que não preste. Deixe o Espírito Santo guardadinho lá no meio e deixa Ele trabalhar, porque a esperança será renovada e essa situação adversa será resolvida para a glória de Deus. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Nós precisamos, meus irmãos, atentar para os detalhes. Os detalhes fazem muita diferença. Veja que tudo aqui nesse capítulo 5 da epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, começa com fé. Olha só os ingredientes. Dentro da ciência exata, tem uma regra que diz que a ordem dos fatores não altera o produto, em algumas contas. Mas na Bíblia, isso não funciona. A ordem dos fatores é fundamental. Chegai-vos a Deus, primeiro, e Ele chegará a vós. Se inverter, não funciona. Aqui, fé, primeiro ingrediente, fé em Deus, não na nossa capacidade, se porventura alguém pensa que tem alguma. Fé em Deus. Através da fé em Deus, nós vamos ter entrada livre, franca, à graça de Deus.
ao favor imerecido de Deus. E através disso, nós passaremos pelas lutas, pelas dificuldades, pelas tribulações, sabedores que as tribulações pelas quais estamos passando com fé em Deus, gerará paciência. Aí alguém disse, até de púlpito, escutei isso algumas vezes há muitos anos atrás, graças a Deus nunca mais escutei. Irmão, não pede para Deus paciência não, que você vai ter tribulação. Em nenhum momento eu vi isso escrito na Bíblia. Nenhum momento. Eu sei que a paciência é uma virtude, precisa ser exercitada. E o que não falta na vida do crente são lutas, são dificuldades, são provações. A tribulação produz paciência. A paciência vai gerar experiência boa. A impaciência vai gerar experiência má. E essa experiência vai alimentar a esperança. Essa luta vai passar. Aquieta a tua alma. Aquieta a tua alma. Vamos aquietar nossa alma. Vamos estimular a nossa fé, crendo no Senhor, que o milagre acontecerá. O milagre virá, porque o Senhor Deus é misericordioso. E o Espírito Santo de Deus é quem está agindo e interagindo. E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque nós não sabemos nem como convém orar. Olha a nossa capacidade, hein? Nem para isso nós servimos. Nós não sabemos nem como convém orar, mas o Espírito Santo de Deus, Ele é maravilhoso. Ele intercede por nós com o nosso espírito, e Ele representa ao Senhor Jesus Cristo, que está à direita de Deus, direita do Pai, intercedendo por nós. Pai, vamos ajudar, Pai, vamos resolver esse problema, olha lá, está dependendo exclusivamente de Ti, Pai, olha só, vamos ajudar, vamos resolver esse problema, porque tudo o que tinha que fazer, já fiz. Vamos resolver, vamos abençoar, vamos agraciar, vamos curar essa enfermidade de uma vez por todas. Porque, Pai, o Teu nome continuará sendo glorificado. É isso que nós precisamos. Precisamos ter essa esperança viva. Por isso, não coloquemos a nossa esperança no que nós estamos vendo aí fora, porque essa esperança que o mundo está pregoando não está baseada na fé, não. Vamos exercitar nossa fé com as nossas esperanças voltadas para o trono da graça, como o apóstolo São Paulo teve que exercitar a fé dele, mas o Senhor disse a ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Quando eu penso que sou fraco, aí é que eu sou forte, aí a graça de Deus entra para mudar a situação. Mas não é tempo de prostrar, não é tempo de parar, não é tempo de se curvar, não é tempo não, é tempo de levantar a cabeça e confiar inteiramente no Senhor, o Deus da esperança. O nosso Deus é o Deus da esperança. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Estou terminando essa mensagem aqui, eu vou orar primeiro, por todos nós, com todos nós vamos orar ao Senhor, para que o Senhor, pelo Espírito Santo, acrescente a nossa fé, e que possamos chegar a esse trono da graça com confiança mesmo, com a nossa esperança aqui abastecida, a nossa esperança abastecida de que o Senhor é o provedor de todas as coisas. Eu quero convidar você à oração nesse momento. Gostaria que você curvasse a sua cabeça por 1 minuto. Nós vamos orar. E em seguida terminar esse culto com a bênção apostólica. Mas eu quero que você não apenas receba a oração, preciso que você ore também.
Preciso que você exercite a sua fé e que você assuma um compromisso com Deus, no sentido de que eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer o que eu preciso fazer, vou me esforçar ainda mais, e o Senhor, pela infinita misericórdia dEle, me acudirá. Curve a sua cabeça, por favor. Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós agradecemos a Ti, porque a Tua palavra diz, através do Teu Santo Filho Jesus Cristo, que sem o Senhor Jesus, nada poderíamos fazer, absolutamente nada. O Senhor Jesus nos disse, sem mim, nada podeis fazer. Mas nós estamos agora, com base na Tua santa palavra, trazendo esse estudo bíblico, que a nossa esperança, Senhor, precisa alimentar a nossa alma, com paciência, Senhor, que é o fruto do Espírito, exercitar, Senhor, esta virtude, confiando inteiramente em Ti, colocando a nossa fé em Ti, em nome de Jesus Cristo, e com a ação do Teu Santo Espírito, que é o Consolador, Ele venha nos ajudar, acrescentar a nossa fé, que Ele possa encontrar um lugar verdadeiramente em nosso coração, para que Ele possa nos dirigir em tudo, abrir os nossos olhos espirituais da fé, para nós passarmos a ver o impossível e o invisível. Amado Deus, que possamos enxergar a nossa vitória em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Acrescenta a nossa fé, que a nossa fé possa estimular a esperança em nosso coração. E a partir desse momento, Senhor, nós temos uma experiência sublime contigo, que o Senhor é o Deus da provisão, um Deus de milagres, um Deus que faz maravilhas extraordinárias. Visita a nossa causa agora, Senhor, nós suplicamos a Ti. Dai-nos um sinal para o bem, Senhor, como Gideão pediu a Ti, dai-nos um sinal. Mostra-nos, Senhor, a Tua glória, o Teu poder, para que a nossa fé seja estimulada e a nossa esperança, Senhor, ela cresça, ela venha a abundar em nosso coração, certos que pela Tua infinita misericórdia, nós poderemos alcançar esta bênção, esta vitória, este milagre. Nós apresentamos todos em Tuas mãos, Senhor, confiando inteiramente em Ti, pois o homem não pode nos ajudar, mas o Senhor pode. Nós apresentamos todos os Teus filhos, todas as Tuas filhas, tanto os que estão presentes quanto estão nos acompanhando de forma online, por limitações do momento que estamos atravessando. Senhor, faça a Tua obra maravilhosa, segundo a Tua soberana vontade. E desde já, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, pois o Senhor é poderoso para fazer tudo, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder do Teu Santo Espírito que em nós opera. Amém. Fique agora com a bênção apostólica, o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Digamos amém. Ótima noite a todos.